Fala pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Meu Amigo Corretor de Imóveis. Hoje, com uma figura já conceituada na cidade, uma corretora de imóveis que eu admiro bastante, já me trouxe até um livro que nós vamos falar dele daqui a pouco. Hoje, com a Sandra Antunes, corretora de imóveis já há alguns anos aqui em Santos. Sim, Márcio. Desde 2009. Me conta um pouco dessa história sua, desde 2009, se apresenta, para quem não te conhece ainda. Eu sou a Sandra Antunes, corretora de imóveis aqui em Santos desde 2009. Eu comecei em 2008 dentro de uma imobiliária lá em Mongaguá, que era uma imobiliária do meu primo. Eu tive uma situação pessoal e aí nessa situação pessoal o meu primo ofereceu esse trabalho para mim, aonde eu comecei. Em 2008. Só que só em 2009 que eu tirei, porque lá eu trabalhava na parte administrativa. E só em 2009 que eu tirei o Cresce. E aí foi, abracei o mercado imobiliário com grande satisfação, com muitas realizações pessoais, com muitos negócios realizados, vendo muitas pessoas sendo felizes e pessoas que também já adquiriram imóveis e que retornam a mim, graças a Deus, né, pelo trabalho profissional que a gente também realiza, além de trabalhar com o lado pessoal das pessoas, não só o lado profissional, mas o lado pessoal. Então você veio de Mongaguá, isso eu não sabia. Isso. É, E lá você trabalhava então numa imobiliária que era do seu primo. Você isso. ficou quanto tempo lá? Então, nessa imobiliária eu comecei só em 2008. Meu pai era Uhum. construtor, foi construtor em Mongaguá há muitos anos. Começou em 1982, meu Nossa. pai como construtor. E ele também era corretor de imóveis, então eu cresci dentro do mercado como apreciando ali o mercado imobiliário, né, e a construção civil. Mas depois, para me tornar mesmo corretora de imóveis, foi em 2009. Então você tem referência não só do trabalho lá de Mongaguá, como seu pai era corretor. Que Sim, bacana isso. sim, Ele era corretor lá, você lá, morava lá. lá. Isso, eu morei em Mongaguá há 38 anos. Eu nasci em Santos, fazíamos tudo em Santos. Meus filhos estudaram na Praia Grande em Santos, mas eu acabei vivendo muitos anos em Mongaguá e depois eu vim em 2009 para Santos. Antes de ser corretora de imóveis, o que que você fazia antes de entrar nesse mercado? Eu fiz designer de interiores e técnica em edificações Tudo a ver. e Então, marketing. já consegue integrar tudo, né? Isso, isso. Nossa, que Eu legal. cheguei a trabalhar com clientes meus aqui em Santos na área de designer de interiores também. Cheguei a fazer essa complementação de vender o imóvel e também fazer a parte da decoração, ajudar nessa parte da decoração toda do apartamento dos dois casais, três que eu fiz. Engraçado que as coisas se complementam, né? É, Eu faço também essa parte de reforma, e teve alguns casos que os clientes falaram: "Olha, eu compro, desde que você reforme." sim. E aí a gente acaba fazendo, né, para atender. Eu acho que é importante o vínculo da confiança. Eu acho que a coisa fundamental dentro do mercado imobiliário é isso, a confiança. Então, se o cliente está dando para você essa oportunidade, né, essa opção de você vender o imóvel a ele, e ele também te chamar para fazer um outro serviço que ele sabe que você tem experiência também e tem esse conhecimento, é porque com certeza ele criou uma confiança em você. Está comprovada ali o vínculo da confiança, né? Porque você atendeu ele na parte da aquisição e conseguiu ainda fazer um atendimento extra do que seria o nosso aí do corretor. Isso mesmo. É, então, a próxima pergunta que eu ia te fazer, eu nem sei se faz mais sentido eu fazer, mas de qualquer forma, né? Houve alguém que te inspirou a ser É, corretor de imóveis. meu pai. Meu pai me inspirou muito na área profissional. Eu falo no livro, como eu sou coautora desse livro, eu falo também um pouco da história do meu pai, da minha mãe muito na área comercial, e meu pai também nessa área do empreendedorismo e a área da construção e como corretor. Então, tudo isso me inspirou com certeza. E uma pessoa que foi também muito importante para mim num momento muito é, relevante, um momento que eu tive bem significativo na minha vida, que foi o rompimento do meu casamento,
uma pessoa muito importante foi meu primo, que me deu suporte na hora que eu precisei. O mesmo primo da imobiliária lá? Esse primo que me deu esse caminhar para chegar no mercado imobiliário, porque a referência eu tinha dentro de mim do meu pai, da minha mãe, da área comercial, mas esse caminhar para chegar na área profissional imobiliária mesmo foi esse meu primo que me levou para a imobiliária dele. Eram 5 imobiliárias que ele tinha, que eu tomava conta na parte administrativa, e depois de um ano lá dentro, eu fiz o curso do Cresce. E lá dentro trabalhando, enfim, mas lá dentro ou em algum outro lugar, não sei quando que aconteceu, mas você se lembra da sua primeira venda? Sim, a minha primeira venda foi depois que eu tirei esse Cresce, aí eu vim trabalhar em Santos. Então eu não cheguei a trabalhar como corretora lá, lá eu trabalhei na parte administrativa. E como corretora em Santos, eu fiz a minha primeira venda. E a minha primeira venda foi um grande desafio, porque naquele momento eu falo que eu estava num momento de eh, dificuldade financeira, literalmente, e eu tinha um carro que ele era financiado. Eu já estava na terceira para vencer a terceira parcela do financiamento desse carro e eu não sabia o que eu ia fazer. Eu já estava 3 meses na imobiliária aqui de Santos, que eu vim trabalhar, e eu não sabia o que fazia. Estava meio que no desespero, porque a situação estava bem complexa. E aí surgiu, que eu sempre falo, que é Deus na minha frente, sempre, sempre no meu caminho. E aí surgiu uma pessoa dentro da imobiliária que falou assim para mim: Olha, eu estou atendendo uma pessoa aqui, mas essa pessoa está muito difícil. Eu acredito que não vai comprar nada, mas quem sabe você dá sorte. É meu amigo corretor de imóveis parceiro de anos aí até hoje. E aí eu peguei essa ficha dessa pessoa, fui atender essa pessoa tinha uma caderneta, ela viu muitos imóveis e eu acho que ela tinha visto pelo menos uns 30 imóveis. E Não. aí eu fui mostrar para ela mais 3. Só que o último que eu fui mostrar, eu falei para ela, é esse que você vai comprar. Eu não tinha nem ido com ela lá no apartamento ainda. Mas antes de entrar, eu falei para ela, eu falei, é esse que você vai comprar, porque eu sabia as características do apartamento, sabia como ele era e sabia que ela ia comprar aquele apartamento por ter passeado com ela nesses 2 últimos imóveis. E ela comprou esse imóvel. Então, uma compradora que visitou 30 imóveis, ou seja, já estava saturada, já tinha visto tudo. Aliás, tem um post, daqui a pouco eu volto nisso, mas tem um post no seu Instagram que fala por que é que mais de 3 imóveis te atrapalha na decisão. Sim, Acho que também tem uma relação com esse momento que nós estamos conversando sim, agora. Então, essa cliente viu 30, você foi mostrar mais 3 e você já tinha captado o que ela precisava. isso. Ou seja, logo de primeira venda, você já ligou ali o tino ali do corretor e conseguiu captar na íntegra o que ela queria. Isso E mesmo. por que que os outros 30 que ela visitou não deu certo, né? Alguém não captou o que ela queria. É. É essa parte que eu acho que eu também comento aí no meu livro, que é o lado emocional. Eu acho que eu tenho um pouco esse, digamos aí, um sexto sentido, nesse sentido de você estar. Eu gosto muito de conversar, de falar, então eu gosto de me conectar com as pessoas. E aí eu gosto de sentir o que a pessoa precisa. Eu gosto de entender melhor o que a pessoa precisa, porque assim, às vezes o cliente fala, eu quero ver 2 quartos, né? Mas e por trás desses 2 quartos, qual é a necessidade do cliente? O que que ele está precisando realmente? É algo mais confortável porque um filho precisa separar um dormitório do outro? É porque o espaço da sala ele quer receber mais pessoas dentro de casa? Então eu preciso sentir. Normalmente eu começo a conversar para sentir o que que esse cliente busca direito, né? Porque às vezes não é só o 2 dormitórios ou um dormitório, é o que tem por trás dessa necessidade do cliente. E aí esse lado, eu foco para a gente tentar sempre, claro que eu não vou ser 100%, né? Não vou acertar 100% os clientes que eu atendo, mas da maioria dos que eu atendo, eu costumo dar o ponto certo quando eu tenho o imóvel em mãos ou quando a gente vai buscar o imóvel no mercado. Mas é um ponto muito importante isso que você falou agora, de entender o que o cliente está procurando. Entretanto, com a correria do dia a dia, cada vez as pessoas
com menos tempo, é mais difícil a pessoa te dar esse tempo para que ela possa te falar e você consiga captar isso. Hoje em dia é tudo muito dinâmico. Como que você lida com isso nessa correria do dia a dia? Você faz o cliente realmente parar? Ó, para aí, vamos conversar um pouquinho. Eu preciso entender. Normalmente, o primeiro atendimento hoje da gente está sendo o WhatsApp, né? Ou direct no Instagram. Então, ali pelo WhatsApp, pelo Instagram, eu começo a ter uma conversa, um diálogo. E eu procuro entender e saber qual é o melhor momento para poder conversar ao telefone. Eu ainda sou daquela pessoa que de lá de 2009 começou com o telefone e até hoje eu tento falar com o cliente. E muitas pessoas ficam, às vezes, 10, 15, 20 minutos. Eu persisto em querer falar ao telefone. Às vezes a pessoa fala, mas o meu tempo é muito, eu não consigo. Aí eu falo, não tem problema, veja qual é o seu melhor horário, a gente vai alinhar um bom horário. E eu sempre tento falar ao telefone. Eu acho que todas as vezes que eu consigo falar ao telefone, eu consigo sentir essa segurança do cliente também. E o cliente consegue dar melhor o feedback do que ele precisa. Porque senão eu vou continuar atendendo esse cliente da forma que ele está sendo atendido todos os dias. E aí ele fica cansado de estar sendo atendido todos os dias da mesma forma. Às vezes, inclusive, ele até reclama e fala que é um robô que está respondendo. Então, eu acho que essa conexão é muito importante com o cliente. Perfeito. Eu ia até te falar para você dar a dica, então, para os clientes que estão te ouvindo. Você já fez isso, É, ficou perfeito. O que é que ninguém te conta ou que ninguém te contou sobre o mercado imobiliário que deveriam ter te falado antes? uma das coisas que eu percebi no mercado imobiliário é que eu não acho, que eu não acho não, que eu tenho certeza que não é viável, que eu não gosto, algumas tratativas profissionais. Então, assim, infelizmente, quando eu entrei no mercado imobiliário, eu entrei sem conhecimento de como as pessoas poderiam agir de forma incorreta. Isso me fez, em alguns momentos, ver a decepção, né, sentir a decepção por profissionais que não estavam agindo corretamente. Então, essa é uma das coisas que todo profissional corretor de imóveis, ele deveria saber que o mercado imobiliário é bom, mas que existem profissionais que não agem corretamente, que você tem que estar atento a esse tipo de profissional, que não é a qualificação adequada. Eu acho que esse tipo de profissional nem deveria estar no mercado imobiliário, porque, mas infelizmente, como todas as profissões, nós temos os bons e os maus profissionais. Para mim, eu acho que é isso. É você estar atento com quem você está trabalhando, que infelizmente eu tive algumas decepções e eu acho que isso não é algo bom. Não sei você, e você, Márcio? Não, isso marca. Eu já tive realmente algumas. A gente costuma falar fora das câmeras, né, mas eu tive algumas assim que me chamou bastante atenção. Eu fiz um vídeo, na época que ninguém fazia vídeo, eu fiz um vídeo um imóvel ali em frente à praia, se eu não me engano, no Orion, próximo ali da Ana Costa. Sim. É uma época que quase ninguém se fazia vídeo, não tinha esses editores de celular, que é muito fácil hoje em dia você editar vídeo. Antigamente você tinha programas de computadores, você não tinha tanto recurso, então era um caminho muito mais difícil de se fazer. Então eu gerei um vídeo bonitinho ali, lembrando que com aqueles recursos que eu tinha na época. Então fiz todos os vídeos, coloquei as referências de Praça da Independência, coloquei a Praça das Bandeiras, o shopping, fui nos dois shoppings e filmei os dois shops, fiz um negócio bem bacana. Publiquei no YouTube, aí um corretor que eu conheço foi lá, curtiu e tal. Daqui a pouco esse imóvel foi vendido para a imobiliária ao qual esse corretor trabalhava. Aí eu captei o que aconteceu na hora. Eu falei, não posso passar endereço. Mas assim, era um imóvel que merecia ter o endereço divulgado. Mas eu não esperei que pudesse acontecer isso. E aconteceu. Seria muito mais digno da parte dele falar, olha, a imobiliária ao qual eu trabalho, compra e reforma. Vamos fazer uma parceria, né? Vende para eles e tal. Tá tudo bem. Mas não. Ele preferiu ir para cima, entrou em contato direto, nós não tínhamos exclusividade, e acabou que eu perdi o negócio.
Mas o imóvel ficou muito bonito. Depois eu fui ver, ficou muito bonito o imóvel. É, eu acho, você falando isso, me lembrei de um detalhe. O quão importante é esse fortalecimento nosso profissional. Porque muitas vezes o mercado imobiliário ele fala, né, ele age de uma forma que você tem que ser individualista. E eu não penso dessa forma, tanto que nós estamos aqui como profissionais, cada um com a sua imobiliária, com a sua empresa, e estamos os dois aqui conversando sobre a área imobiliária. Isso é parceria, isso é fortalecimento do mercado imobiliário. Então, se você quer crescer, se você quer evoluir, se você quer ter uma vida mais promissora no mercado imobiliário de muitos anos como corretor de imóveis, pode ter certeza que a melhor coisa que existe é você deixar as portas abertas e também as parcerias. Isso é o que o mercado pede. Eu acho que fortalecer a nossa área profissional. É um mercado que nós naturalmente, nós estávamos falando isso antes de começar aqui, naturalmente já temos muitos problemas, muitas adversidades que a gente passa todo dia. E é uma classe que precisa estar mais unida. Sim, Então, esse movimento do podcast do meu amigo corretor de imóveis veio para isso também. É para trazer aqui à mesa aqueles corretores que não fazem parte da mesma casa, que está tudo bem. Ele está trabalhando na imobiliária A, B, C, não tem problema nenhum. Inclusive aqui, você pode ver quando você entrou, na imobiliária eu não tenho o logo da imobiliária na frente. uhum, E isso tem um propósito, porque aqui é uma casa de todos. Porque eu tenho um programa desse que eu não tenho que chegar aqui e impor para o meu parceiro que ele está dentro de uma outra imobiliária, que é um ambiente neutro. E acho que a ideia, quando nós fizemos aqui, foi justamente não demarcar território. Aqui é um território neutro. E quando eu convido o corretor para vir para cá, vem contar sua história, senta aqui, esse espaço é seu. A sua credencial para estar aqui conversando com a gente é só tu cresce. Você tem o Cresce? Então você é um corretor, senta aqui, vamos bater um papo, vamos conversar. Essa troca de experiência ela é muito rica, é muito válida. E como eu costumo dizer em todos os episódios, todo o material gerado aqui, seja ele o inteiro, né, aquele formato que vai para o YouTube, ou os cortes que a nossa equipe de produção faz depois, tudo isso é disponibilizado para o parceiro. E ele usa da forma que ele bem entender, sem logo, sem nada. Então, eu acho que o propósito de se unir é isso, é trazer um bastante. material que vai ajudar ele no dia a dia. Muito bom isso, Márcio. Você está dando um caminho para a gente fortalecer o nosso mercado. E aqui em Santos, eu acho que nós precisamos fortalecer muito mais. Podemos fazer esse mercado fluir de uma forma muito mais unida, mais íntegra, com pessoas que querem, né, o bem. E qual é o bem principal que nós vamos querer? É o bem do nosso cliente. É ele que vai sair nessa grande vantagem, porque o cliente, ele está te procurando porque ele está confiando em você. Então, se você faz um bom trabalho, se você é contratado por esse cliente e você está fazendo um bom trabalho, por que não você fazer uma parceria com outro corretor? Por É. que não dividir o seu bem, o seu, né, que você pode dividir com o outro e fortalecer o mercado imobiliário? Eu acho que esse é o caminho. Para mim, eu É. sempre pensei que a união faz a força, né? E nós temos excelentes profissionais no mercado. Nós temos assim, uma gama de gente boa. Tem uns que Verdade. não tão bons, mas aí nós estamos falando de todas as profissões. É. Sempre tem Sim, um ou sim. outro que É uma é minoria. uma minoria, mas tem muita gente boa. Sim. Então faz sentido sentar, trocar uma ideia, se unir. Eu particularmente acho, né, essa é a minha opinião, é que uma das grandes dores do mercado é a captação. É uma dor que, assim, os corretores não querem fazer, é uma luta, ele não quer ir a campo. Porque antigamente, né, eu saía ali, eu É, conversava, batia papo é, com o porteiro, com o zelador, às vezes montava plantão em frente de um prédio que você sabia que você tinha um cliente que queria naquele prédio, você abordava um morador, abordava funcionário e você fazia acontecer. Hoje, os corretores não querem fazer isso, eles querem pegar ali um lead pronto ou então uma ferramenta que te traz ali uma lista de proprietários e mal quer sair ligando. Eles mandam o WhatsApp e esperam que o proprietário vá te fornecer alguma informação
Ainda mais nessa época que está tendo golpe, um atrás do outro. Você acha que o proprietário vai lá, só porque você é bonito, e vai falar, não, eu vou te dar o meu imóvel para você. Você tem que ir lá, É. conversar e se conectar e sentir. O mais importante é sentir e se fazer presente ali. Então é muito difícil hoje em dia você conseguir isso. Então, a dor que eu acho que toda imobiliária tem é a dor da captação. E se alguém resolver isso, eu já tive pensando em algumas ideias, né? Enfim, mas você imagina assim, se alguém consegue resolver isso e unifica essa, essa captação para algumas imobiliárias. Vamos pegar ali um rol ali de 20 imobiliárias que são boas. Você consegue resolver essa captação e fornece esse material, esses produtos para quem está realmente trabalhando. Então, se alguém conseguir desenvolver um sistema, isso é o que eu penso, que os cadastros sejam únicos e que forneçam uma base de dados para que as imobiliárias possam trabalhar a venda desses imóveis, eu acho que vai resolver bastante problema aí no mercado. Você hoje faz captação como? Você falou de ir a campo. Uhum. Esse último negócio que eu fiz agora, desse mês, eu a cliente falou para mim: olha, eu quero um imóvel em tal lugar assim, assim. Eu falei: então tá bom. Tentei com a imobiliária, a imobiliária não fazia parceria. E eu fui a campo. Fui até o local, consegui falar com o proprietário me deu a oportunidade de mostrar para a cliente que ela queria visitar o imóvel comigo. Ela tem confiança em mim. Já comprou outro imóvel comigo e está comprando novamente. E aí, fui lá, conversei com o proprietário e ele falou assim: pode trabalhar. Eu mostrei para a cliente, ela viu, fez a proposta. Ok, fechou o negócio. Parabéns. E assim, é desesperador, né? Quando você está com o cliente na mão, você sabe que ele quer ali. E aí o proprietário do lado acha que é mais um corretor tentando trabalhar o imóvel dele. E eu Justamente, deixo muito claro, eu não quero divulgar o teu imóvel, eu não quero tirar foto, eu não quero fazer nada, eu quero levar um cliente. justamente. Levou, deu certo, bom. Não deu, ok. Cada um pro seu lado. Uhum, E normalmente, quando você faz a triagem bem feita, você sabe que aquele cliente vai se conectar com aquele imóvel. E a isso venda acaba mesmo, acontecendo. isso Isso mesmo. acontece muito no meu prédio. De você levar aquele cliente específico para aquele imóvel. Fala, eu não quero trabalhar a venda dele. Só quero levar e mostrar um cliente. Mostrar o seu apartamento para um cliente. Pode? Uma das coisas que eu acho muito hoje as captações também chegam muito a mim por indicações. Eu recebo muita captação por indicação. Essa semana passada mesmo eu já fiz 3 captações de indicações. E clientes também que às vezes, que eu trabalho com alocação também, então desocupa o imóvel, o proprietário retorna o imóvel com a gente. Quando a gente não está administrando, que é num cliente que eu já aluguei, ele retorna. Mas uma das coisas que eu acho muito importante também hoje no mercado, que eu acho que flui muito com parcerias, é quando você pega a exclusividade do imóvel. Porque quando você tem a exclusividade desse proprietário desse imóvel, você consegue ter um leque maior de corretores parceiros que você já conhece também no mercado e que você sabe que esse imóvel vai fluir de uma forma melhor, porque o proprietário te deu a confiança e você consegue fazer um trabalho adequado com portais, com anúncios, uma divulgação muito mais intensa e com vários corretores juntos, paralelos. Então, a comercialização é mais rápida. Eu gosto muito também de pegar a exclusividade nesse sentido, de fazer parcerias, porque com a exclusividade eu consigo fazer boas parcerias. E com a exclusividade você consegue investir mais, né? Você Sim, não corre aquele risco de de colocar lá acontecer o que 5, 6 aconteceu. mil reais em um anúncio, de impulsionar aquele anúncio, e aí o imóvel é vendido pelo colega, É, que pega o teu anúncio. de acontecer o que aconteceu com você, que você fez uma divulgação toda do Orion, que você falou, Uhum. né? Você fez toda uma divulgação, um trabalho, você teve aquele um disponibilidade do seu tempo, todo um material que você colocou ali, todo, né, aquele teu suor, digamos assim. E aí veio uma outra pessoa, não ligou para você para perguntar se você queria fazer parceria, simplesmente foi lá e captou o imóvel. Então é isso. Quando eu vejo um imóvel que o cliente fala, tanto que eu atendi um cliente que eu mostrei alguns imóveis também e de vários corretores. Eu fui ligando para os corretores, ele me mandava e falava, eu quero esse. Eu ligava para a empresa ou para o corretor e falava, olha, você faz parceria. Quando o corretor não faz parceria, eu realmente vou atrás.
Porque se a imobiliária não quer fazer parceria, eu estou me dispondo a fazer a parceria, estou ligando, pedindo, e Sim. a pessoa não quer fazer, então eu vou ter que captar, porque o cliente quer que eu atenda. E eu vou atender o meu cliente para deixar ele desejar, fazer o que ele deseja, né? A realização do projeto de vida dele, que é aquela compra daquele imóvel, como foi dessa pessoa. Não, e a imobiliária que não faz a parceria, ela abre a possibilidade de perder realmente aquele imóvel que ela tem na mão ali. Porque o Justamente. proprietário, se você chega até o proprietário, ele não vai abrir mão de chegar ali numa possibilidade de uma venda por conta de que o outro imobiliário não quer fazer a parceria. E não tem sentido não fazer. Não tem, então. Realmente não tem o menor sentido. É isso que eu falo. Fortalece o nosso mercado, as parcerias. Na tua opinião, qual que é o maior erro que um corretor de imóveis pode cometer durante a captação? Essa já vai a dica para o corretor aí que está iniciando, ou aquele que realmente está no mercado há um tempo e não. O maior erro do corretor de imóveis, acho que não só na captação, mas como em toda a negociação, ele prometer algo que ele não vai cumprir e que não existe no mercado. Tipo, Tipo assim, ele fala, eu vou captar, ele não tem um cliente e fala, eu vou captar o seu imóvel porque eu estou com um cliente pronto para comprar. E esse cliente não existe, ele está criando uma situação para ele colocar o imóvel, porque a gente sabe que algumas imobiliárias exigem metas de captações. E às vezes o corretor, ele comete esse erro de falar que tem um cliente para esse imóvel, mas ele não tem um cliente para esse imóvel. Ok, que a imobiliária pode ter com outros corretores esse cliente, mas ele não pode falar que ele tem. Como corretora de imóveis, eu sempre, todas as vezes que eu fui captar, ou eu tinha o cliente, ou eu falava, olha, eu gostaria de trabalhar, eu gostaria que você me desse a oportunidade de estar trabalhando esse imóvel para o cliente que eu venha a receber, ou que a imobiliária tenha em carteira um cliente que encaixe nesse perfil. Você me dá essa oportunidade? É o que eu sempre, a frase que eu sempre utilizo com o cliente proprietário. Porque não adianta eu prometer algo que eu não possa cumprir. Você já perde a credibilidade, a confiança ali no primeiro momento, junto ao proprietário do imóvel. já começa errado, né? Quando não, acho que para complementar, um dos maiores problemas que a gente tem hoje em dia no corretor que vai fazer a captação é ele precificar acima do mercado só para poder pegar aquela captação. Só que isso é um grande problema, porque ele eleva a expectativa do cliente lá em cima e você que vem depois com a metodologia, com parâmetros corretos de avaliação, você está aqui e como é que ele faz para trazer ele aqui de volta? Difícil você trazer esse cara de volta aqui. Ele falou, não, o outro corretor avaliou aqui. E você está dizendo que é aqui. E aí é um problema. Para trazer esse cara de volta para o mercado é Você um tocou problema. num ponto fundamental também na hora da captação, porque isso tem acontecido constantemente no mercado. E é justamente isso que você está falando. E aí eu sou essa pessoa que falo e que quero mostrar o conhecimento que eu tenho também no mercado imobiliário. Então, realmente eu faço isso. Eu falo para o cliente: você é dono do imóvel, eu entendo perfeitamente a avaliação, mas a minha avaliação é esse valor tal. Então, a gente pode trabalhar o valor, mas eu já coloco para você que talvez o imóvel fique parado, sem visitas, porque não é o preço que eu estou avaliando. Mas a gente pode sentir. Eu falo isso para o cliente. E às vezes tem cliente que um mês e meio me liga e fala assim: Sandra, coloca no valor que você comentou comigo. Que benção, né? Porque tem uns que falam, não. E ele segura naquele preço lá, agarra como se fosse a última oportunidade da vida É, e não solta, cara. mas aí você tem que talvez fazer esse trabalho que você falou, né, Márcio? A gente faz esse trabalho aí de formiguinha, de você fazer o comparativo com outros imóveis da região, com outras opções que a pessoa vai ter, e mostrar para o cliente mesmo que não adianta, porque aí eu também gostaria, por exemplo, se eu tenho um apartamento e o meu apartamento vale X hoje, eu gostaria de colocar o Y. Não adianta, porque nós temos três situações, né? O cliente comprador, o vendedor e o valor que o mercado está Exato. realmente vendendo. Então, a gente sabe que tem o cliente comprador, o vendedor e aquele que vai ser a oferta do mercado real.
Então não adianta a gente colocar um preço acima do que o mercado vai estar comercializando. Aconteceu agora, não tem 2 semanas atrás, uma cliente indicação veio com um BNH, a gente nem trabalha, mas como é indicação, ok, vamos lá. É um BNH térreo original, ou seja, é um apartamento que tem ali facilmente 20 anos, nunca Uhum. foi mexido. Aí nós fizemos a avaliação, olha, pelo estado do apartamento, tal, algo em torno de R$ 200.000. Não, não, eu quero 320. Vai vender, não vai. Aí você traz a pessoa, fala, olha, vou te mostrar outros anúncios, não é a metodologia mais correta, mas eu vou te trazer outros anúncios de produtos semelhantes ao seu, já reformado, já pronto, que, né, a pessoa vai entrar e ficar com preço de 310, 320. Não faz sentido. Você está competindo com alguém que já está com o produto já melhorado, já reformado. Ah, não, mas podemos pelo menos tentar? Ok, podemos tentar. Quanto tempo? Vamos colocar aqui um mês e meio, para a gente voltar a conversar sobre esse assunto? Ah, vamos. E está vencendo, tá? Agora, daqui a pouco está vencendo, nós vamos ter que conversar. Porque realmente nada, não gera visita, não gera nem lead, nada, nada, nada. Então a Porque pessoa realmente hoje, precisa, ela quer experimentar sim, o sim, mercado. E deixa sim, experimentar, tá tudo bem, sim, experimenta. sim, Cada sim, um tem a sua pressa, né? sim, justamente. Mas às vezes, o cliente ele entende, e aí ele faz o comparativo e acaba colocando um valor médio ali. O cliente hoje ele está entendendo porque nós temos a facilidade dos portais, né? Os portais eles Sim. acabam ajudando no sentido de você olhar e falar, ah, mas esse tá, mas também o corretor de imóveis, se não orientar adequadamente, tem muitos anúncios nos portais também que estão fora do contexto. Então, assim, a nossa profissão é isso, é você ter o conhecimento, saber se naquele entorno está sendo comercializado os imóveis no valor que está sendo anunciado Uhum. ou qual é o valor que está sendo comercializado. É tudo um estudo de mercado mesmo que a gente tem que fazer. Então, uma coisa realmente é o que está sendo anunciado, outra coisa é o que está sendo realmente vendido, Comercializado, né? é. Porque às vezes o vizinho fala, ah, o apartamento tá 800 mil aqui, o meu eu quero 900 porque o meu eu reformei. Mas esse apartamento de 800 está tendo visita? Tá tendo. Quanto tempo que ele está com um imóvel no mercado anunciando aí sem nenhuma visita? Quanto Pois tempo é. que ele está querendo Então, vender? não é que está nesse preço, ele está sendo anunciado nisso, e se ele estiver anunciado há muito tempo, quer dizer que está errado. Porque tudo se Justamente. vende. Se tiver no preço certo, tudo se vende. Isso mesmo. E se ele está ali há muito tempo, que algo está errado. Nós moramos numa cidade que ela, assim, ela tem uma vida própria, né? Então, mesmo que o país está com a taxa de juros está um pouco mais alta, está um pouco mais elevada, de qualquer forma, a gente sabe que tem comercialização na cidade. A gente sabe que não, às vezes não está naquele nível top, como já tivemos alguns anos atrás, mas o mercado imobiliário ele continua fluindo, ele continua vendendo, continua se negociando. Mas o que que se negocia? Se negocia o imóvel que está num preço que é o preço justo, o preço de mercado, de venda. E hoje, né, a gente está falando sobre o cliente ter essa percepção. Hoje a informação está na palma da mão dele, né? Literalmente na palma da mão. Você percebe que desde quando você começou para cá, o que que mudou no comportamento do cliente, tanto o comprador quanto o vendedor? Ah, isso teve uma grande mudança. Na minha época, eu fazia a captação também pela lista telefônica. Pegava. Só um cortezinho rapidinho aqui. Para quem não sabe, a geração mais novinha, o tal da lista telefônica era um livro, dava uns dois desse aqui, grosso assim, com o nome e o telefone e o endereço de todo mundo da cidade. Isso existiu, viu? Isso, isso. Eu sentava na mesa e começava a grifar com uma régua, assim, pegava a régua e ia com a caneta lá, pegando o telefone e ligando um por um do prédio para saber quem que estava vendendo imóvel, quando eu queria naquele prédio. Mas hoje a gente tem essa facilidade dos portais, a gente tem a facilidade das parcerias, que na época tinha, mas era muito menor porque não tinha tantos corretores de imóveis na cidade também. Hoje temos um mercado muito mais fluido, né, de pessoas. E voltando à história que você perguntou da captação, não foi? Sim. Desculpa, que agora eu me perdi um pouquinho. A gente estava no como que hoje você lida com Com a a mudança de mudança do. 2009 para hoje.
O mercado, assim, as pessoas elas têm muito mais, querem um pouco mais de acomodação, digamos, né, o comprador. Então ele vai lá no portal, ele olha, ele vê o que que ele tem, o que não tem, o que que ele gosta e começa a ligar ou para o corretor ou para aquele corretor específico que ele tem como confiança. E hoje no mercado você usa muito o WhatsApp, né? Eu acho que o Instagram, eu uso muito o Instagram, eu percebo que as pessoas gostam também da divulgação no Instagram, das redes sociais. As pessoas gostam de olhar um vídeo, porque facilita. Na pandemia eu cheguei a vender e alugar imóvel só mostrando por vídeo. A pessoa não estava na cidade e eu consegui fazer a negociação prévia. Então, hoje, a facilidade da tecnologia ajudou muito nesse sentido, mas como eu falei lá antes, eu gosto ainda de falar ao telefone. Então, apesar da pessoa estar procurando, ligando para mim, olhando no anúncio e conversando por WhatsApp, eu tento falar por telefone para entender melhor, conseguir fazer um agendamento de uma visita, porque nada melhor do que um agendamento para a pessoa ter o conhecimento real do imóvel. Hoje acho que a grande diferença é essa, né? Eles têm a informação na mão, eles querem agilidade. Acho que antigamente não tinha essa opção de ser tão ágil, né? O telefone era fixo, vamos começar por aí. Lá Isso. atrás, pouca gente tinha o celular. Celular. Então, você ligava na imobiliária, e fora do horário comercial, esquece, não existe. Hoje, nosso trabalho é meio que 24 horas. O cliente ligou, ou mandou mensagem. Se você está acordado, você vai lá e responde. Eu acho que o grande barato do WhatsApp é isso. Não tem a ligação fora do horário, normalmente ninguém liga fora do horário, mas manda mensagem. Se você está ali disponível, você vai lá e responde na mesma Isso. hora ali. E normalmente, não sei você, mas normalmente o corretor de imóveis, ele tem uns horários meio flexíveis, assim, não Sim, trabalha fora do horário. sim. Às vezes você está viajando, mas você está conectado. Você está em outro lugar, mas você está conectado. E hoje tem essa facilidade realmente de você conseguir responder ali com mais rapidez. Dizem, né, que os estudos que quanto mais rápido você responde o primeiro contato, maior a chance de converter aquele lead. Não sei se é Isso. real ou não, mas os estudos dizem que sim. Normalmente a gente já está com. Eu tenho o aplicativo do sistema imobiliário mesmo, então cada lead que chega já chega no meu WhatsApp e na hora eu já consigo responder quando eu não estou com o cliente. Claro que quando eu estou com o cliente, eu dou atenção ao cliente presencial, mas normalmente, ou tem uma pessoa que atende para mim. Então, eu tento fazer o atendimento o mais rápido possível. E você vê que loucura que é esse negócio dos leads, né, no geral. Todas, eu acho que sem dúvida alguma, acho que eu perguntei para todas as pessoas que estiveram aqui. Hoje, a sua divulgação maior é portal imobiliário ou rede social? Rede Instagram. social, rede social. Acho que todo mundo está migrando, né? Rede social. Mas a gente usa também os portais. E que loucura isso, porque, em tese, o propósito da rede social nem é esse, né? A É. pessoa está ali, descontraindo, vendo a vida de um, de outro, de repente ela compra um apartamento, né? Mas justamente. É. Porque a pessoa está na rede social. E no portal a pessoa só vai especificamente para procurar um imóvel. Na rede social, não. Você está lá olhando e vai passando, né? A divulgação. Então, muito tráfego pago, né? E E aí aquele, aparecem uns anúncios rápidos no meio do caminho, que a inteligência artificial utiliza as ferramentas, as técnicas para direcionar para o cliente que já pesquisou alguma coisa. ele tem ali no cache dele, na memória dele, as pesquisas que esse cliente fez, o comportamento que ele está tendo nos Isso, últimos dias, e ela consegue detectar que é um possível comprador. E isso, vai injetando ali, né, as informações de novos anúncios que podem fazer sentido para ele. isso. Se a gente parar para pensar isso, eles têm muita informação de quem está navegando, né? Muito, E muito. usa isso para converter venda. Com certeza, com certeza. A tecnologia, ela também está ajudando a gente nesse sentido, né? Porque a gente consegue direcionar para o cliente também, perfil de cliente, aquele anúncio que você está fazendo. Então, nessa área também, a tecnologia também nos ajuda. Eu acho importante, porque quando eu faço um tráfego pago, eu direciono
para o perfil de cliente que eu quero, para a idade que eu considero aquele imóvel público X. Então, aí já a ferramenta já faz o serviço para a gente, né? Já joga direto na mão de quem decide, né? De quem decide. Aliás, nem sempre, viu? Ó, te contar uma historinha que aconteceu agora Conta. há uns dias atrás. Fui levar um cliente para visitar um apartamento. Vamos dar o nome fictício do filho de Enzo, tá? Uhum. E aí o Enzo estava junto, participou da visita toda, conheceu tudo e tal. E aí chegou no final, levei os clientes para tomar um café. Falei, vamos tomar um café ali? Vamos. Sentamos, tomamos um café. Falei, e aí, gostaram? O pai, nossa, eu adorei. Condomínio maravilhoso, apartamento atende o que a gente precisa e tal. A mãe, olha, para mim atende. Tá próximo aqui do meu trabalho e tal. Aí o pai vira para mim e fala, bom, mas eu preciso esperar a decisão dele, do Enzo. Do filho. Eu achei que tava brincando. 16 anos, o Enzo. Mas não, ele não tava brincando. Ah, é? Era real. É real. Quem decidiu a compra de um apartamento de 1,5 milhão foi o Enzo. Ele optou por não comprar. Sei lá o porquê, porque eu não participei dessa conversa, mas só depois eu recebi o feedback da família dizendo que eles preferiam ver um outro momento, um outro imóvel em um outro momento. Não compraram. Então nem sempre é quem decide. Então, isso para mim hoje também É, está sendo uma novidade, porque assim, a gente sabe que a geração influencia no sentido de não comprar ou comprar, é uma geração que a gente está estudando aí o que vai acontecer no futuro para eles. Mas em relação a eles escolherem, eu ainda não peguei nenhuma situação assim nesse perfil. Que normalmente quem estava escolhendo era o casal. Mas hoje, como os filhos são muito participativos também, né? Que não acontecia talvez na nossa geração, meus filhos já foram participativos, mas a minha geração, quem decidia eram os meus pais. Então, talvez hoje é uma forma também de se olhar o mercado de um lado é, estratégico é um, diferente. seja como for, é um dado. É um dado. É assustador? Porque você não põe uma decisão de um, De 1,5 milhão na mão de um adolescente. Não dá mas para ser assim. Mas assim, já que está sendo, nós temos que pegar essa informação e quando for setar o público para aquele imóvel, não mas descarte essa possibilidade de eu colocar ali. vejo, talvez eu veja também, Márcio, que essa geração, eles são muito mais eh, inteligentes. Eu acho que nessa área de acho que a tecnologia fez com que a inteligência viesse até mais graduada para essa geração. Então, de repente, é uma análise, às vezes não é nem do espaço em si, às vezes é um outro tipo de análise que essa geração pode estar fazendo em relação ao imóvel, que talvez eu ainda não tenha esse conhecimento, mas agora já vou até me aprofundar porque me interessou essa conversa. Dá uma olhada. É, Mas se fosse para que eu desse uma opinião sobre o que fez ele não decidir pela compra, em todo momento a gente direciona o atendimento para o pai e para a mãe, e eles só fica olhando. Nós já temos um olhar treinado para ver e fazer um bom atendimento para quem vai decidir. Então, se é um casal, quando é criança e vai num prédio com lazer completo, nossa, é maravilhoso, porque a criança já interage ali e a mãe, você fica olhando para a mãe durante o atendimento, a mãe, os olhos brilham ali, vendo aquela criança se divertir ali. uhum. Então, o seu foco, o seu olhar vai na mãe. O pai vai acompanhando, mas eu nunca tive um caso desse de que o filho decidisse. Mas num determinado momento da visita, ele deixou escapar um detalhe, que não era ali que o amiguinho dele da escola morava. Então, eu acho que foi o único momento que ele se deixou escapar, que ele achou que fosse ali, e no momento da visita, ele vendo as áreas comuns, ele percebeu que não era. Ele deixou escapar essa informação. Então, isso é uma parte importante para os pais, a sociabilidade hoje dos jovens, Sim, já que os jovens estão ficando tão isolados, talvez isso foi a decisão dos pais, nesse ponto, da sociabilidade do filho. Como ele vai se sociabilizar? Se esse amigo dele que ele estava focado no amigo que está lá, que seria a âncora para ele sim. estar morando, se ele não está lá, então não é lá que nós vamos estar, porque o nosso filho não vai se sociabilizar tão bem
se o fulano, amigo, tiver naquele lugar. Mas faltou me dar a informação, né? É, Já que o amiguinho do Enzo mora, meu filho, me ajuda aí, né? Que eu vou lá fazer a captação, tipo, o amiguinho do Enzo mora, me ajuda, mas né? é uma informação importante, olha. É mais uma É, dica aí para a gente estar trabalhando no mercado imobiliário. fica atenta, a hora que for marcar a visita, já faz um perfil. É, Checklist. tem filho? Tem. Estuda onde? Ah, estuda no Jean Piaget. Ah, estuda no Jean Piaget, tá bom. Ele faz sétimo ano? Sétimo ano. Já faz um filtro dos alunos do Jean Piaget sétimo ano, vê onde que mora, Olha, né? já vai E ficar vai. dica aqui para os clientes que estão nos assistindo, hein? Quando vocês entrarem em contato, já passa o checklist. Não, e se for uma decisão, um tema, né, muito relevante, passe a informação para o corretor, não É custa nada. importante. Fala, olha, o meu filho estuda é, no colégio americano, no Objetivo, no Jean Piaget, não importa. E é imprescindível que ele tenha um dos amiguinhos dele ali. E passa os prédios, olha, é, é, é no Piazza, é no de Gonzaga, é no Times Square, que é do ladinho da escola. Passa a lista que fica muito mais fácil, muito mais assertivo o corretor localizar o imóvel que seria ideal para vocês. É isso mesmo. É isso mesmo. Já é uma. Porque assim a gente já consegue direcionar, né? O cliente, hoje o tempo é algo muito precioso, tanto para o corretor quanto para o cliente, obviamente. E isso faz com que a gente direcione você no caminho certo, porque às vezes você fica olhando vários imóveis, fica cansado de olhar os imóveis, e aí você pode, de repente, olhar menos, uma quantidade menor, com a qualidade daquilo que você procura. É isso aí. Eu acho que é mais É informação, importante. né? Dá informação. É, é. Vamos lá, seguindo então. Hoje, na sua opinião, o corretor de imóveis ele precisa aparecer? Ele precisa dar a cara ali nas redes Sempre, sociais? sempre. Corretor de imóveis sempre deve aparecer. Às vezes eu olho o Instagram de algumas pessoas, de alguns corretores, pesquisando imóvel, e aí eu vou procurar quem é o corretor. E aí eu fico lá olhando foto por foto no Instagram e não consigo achar a fisionomia da pessoa, não sei quem é. Não consigo identificar. Só vejo o imóvel, 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 imóvel. Cadê o corretor? Cadê a corretora? Que não aparece em nenhuma foto ali naquele Instagram. Eu acho que mudou de um tempo para cá, mas o Daniel dos Predinhos, ele teve aqui. Que E eu legal. já conhecia o Daniel de Uhum, transações, que nós já fizemos parceria, eu já comprei uhum, apartamento dele, já vendi apartamento, aliás, ele já vendeu apartamento meu. Então nós já temos relação antes do podcast, antes de qualquer coisa. uhum. E aí, acho que quando iniciou o podcast, eu falei, bom, para quem não conhece a figura, né, atrás dos predinhos, tem um bordão que é Fala Família, né? E é muito famoso o bordão, ele tem 30 mil seguidores, é bem É, expressivo na é. cidade. Falei, bom, esse é o Daniel. E era mais ou menos isso, porque ele quase não aparece. Acho que hoje está mudando isso, ele está mostrando mais, mas ele quase não aparece. Nas redes sociais ali dele, nos predinhos, tem muito apartamento e quase não tem nada dele. E é importante aparecer, né? As pessoas precisam conhecer. Abrindo um pouquinho sobre isso, quando eu dou mentoria, né? Então, quando eu dei a mentoria o ano passado para uma das pessoas, ela me falava isso, que ela não conseguia aparecer no Instagram. Então, o que que eu sugeri a ela? Que mesmo que ela não falasse, que ela aparecesse em fotos, em montagens, né? Que às vezes você consegue fazer uma foto sua, falar alguma característica, porque pelo menos o cliente vai saber quem é a corretora ou o corretor de imóveis. Mesmo que, porque às vezes você não consegue fazer a divulgação de um vídeo, de um imóvel, esse imóvel tá, e falar sobre o imóvel. Às vezes tem pessoas que não conseguem, que não têm essa facilidade. Então é importante que pelo menos você apareça em alguns momentos, ou por imagem, faça uma boa imagem, né? Mostra algumas vezes você, ou que você, talvez você não precise falar, mas que você dê alguma entrada sobre um imóvel, um anúncio, e depois você mostre só aquele imóvel. É importante que apareça. Já pegando um gancho, né? Você falou assim, seria interessante a pessoa aparecer, pega uma foto, uma imagem ali, uma foto legal. Hoje em dia, você nem precisa ter uma foto legal. Aí, Com a IA, era a próxima pergunta aqui, que já engatou aí, exatamente no mesmo tema. aí. Você pega hoje ferramentas,
de inteligência artificial que você consegue transformar ela e fica de uma forma assim muito profissional. Sim, Você pega uma foto de um lazer seu sim, e fala, bom, muda o contexto, põe eu no escritório sentada, olhando para uma tela de computador e trabalhando ali. Ela te tira uma foto como se fosse profissional e você usa aquele material. isso Então, mesmo. hoje em dia é muito fácil de você aparecer. Até os imóveis decorados, né? Se a pessoa quiser ter uma ideia de como fica aquele imóvel vazio decorado, hoje a IA consegue também fazer a transformação e jogar nas redes sociais lá o imóvel decorado. Acho que a IA veio para mudar o mercado imobiliário, né? Como um É, todo. veio. Mas ainda não, ela não consegue suprir a necessidade de um contato pessoal entre corretor e a pessoa, o cliente, comprador ou cliente que vai alugar o imóvel. Isso não quebra nunca. É o contato, é a conexão de pessoas. Ela vai ajudar muito. Eu uso muito IA. Ela vai ajudar muito. Nos textos ela ajuda, às vezes a preparar algum material para uma divulgação de vídeo, ela ajuda, mas ela não vai ajudar nunca essa conexão de É, pessoas. Ela isso, nunca vai quebrar isso isso. de fato Isso ela nunca vai quebrar. não vai conseguir. Então, assim, os corretores têm que continuar, por isso que eu falo que eu gosto de falar ao telefone, porque os corretores têm que continuar tendo esse contato. A IA é importante para a gente, ela ajuda imensamente, mas o contato é fundamental. E assim, eu sou da área de TI, minha formação original é TI, mas eu estou cada vez mais surpreso com o que essa nova tecnologia vem a oferecer. Primeiro começou com os textos, né? Sim. Você coloca ali um texto. Eu já escrevo relativamente bem. Uhum. Você coloca ali, você fala, cara, o negócio é muito bom, É. né? Eu escrevo bem, mas o que está ali vem de uma forma assim muito profissional. Passou essa empolgação, ok. Aí veio as imagens. Você Isso. coloca a imagem, ela vai lá e te dá muda o cenário, te deixa ela com um cara de profissional, e você fala, uau, né? E agora com os vídeos. Os vídeos Nós também. fizemos uma postagem ontem na rede social da imobiliária que mostrava a imagem aérea do meu prédio. E ela pegou aquela imagem aérea e, no meio da transição, ela jogou como se fosse uma imagem noturna. O drone passando e escurecendo. Falei, cara, tá assustador, assim. O negócio tá muito bom. E eu, que sou da área, me surpreendo. É, é, não, ela veio para surpreender mesmo, É, mas a tem, gente nunca pode esquecer o fundamental, né? tem A uma relação, parte, uma parte ali o relacionamento ser humano. Acho que a gente não pode nunca deixar isso de lado. isso acho que quem pensar em deixar para trás É, já entrou no jogo perdendo. é. Realmente não, nem começa, porque já entrou perdendo. E não vai suprir Porque se o essa corretor de necessidade. imóveis tiver muita pressa, e querer só fazer a coisa muito na praticidade, de pensar que, vou já comercializar agora, já vai ser assim, não, não adianta, porque corretor de imóveis ele tem que ter o caminho, é o passo a passo. Não adianta querer fazer a coisa mágica. Não tem não, né? Não, tem a coisa mágica. Para quem estaria começando hoje, qual seria o seu conselho? Para quem está começando hoje, isso que eu acabei de falar, não é coisa mágica. Você tem que ser resiliente, persistente, dedicado e gostar do que você está fazendo, gostar de atender pessoas, gostar de olhar ao próximo, porque não é só olhar para si, não é pensar no comissionamento, quanto você vai ganhar nos seus honorários, não. É pensar o quanto esse cliente ele vai ficar satisfeito com o seu atendimento, com aquilo que você está proporcionando a ele, com a realização de um sonho, de um projeto de vida que ele fez durante um tempo. Porque hoje, para comprar um apartamento de qualquer que seja o valor, 300 mil, 500 mil, 1 milhão, a pessoa juntou esse dinheiro, a pessoa trabalhou, a pessoa sabe o quanto, principalmente quando a gente pega, às vezes, o imóvel, o primeiro imóvel, né? Uhum. Quanto que a pessoa está fazendo ali de um planejamento financeiro, que é importante para todos nós, o planejamento financeiro. E o que você está proporcionando a essa pessoa, isso daí que você tem que olhar. É isso que faz com que você sinta o prazer de estar dentro do mercado imobiliário. Então não é focar
no resultado ali da comissão, e sim focar em atender o seu cliente e fazer com que aquele sonho dele você consiga participar de uma forma ativa e realmente fazer acontecer. A comissionamento É é um, é consequência. consequência. A gente sabe que nós também dependemos do nosso comissionamento. A gente tem os nossos, os nossos custos, os nossos projetos de vida, tudo que a gente deseja. Mas se você focar só nisso, você não consegue realizar uma negociação, porque você vai ficar aquela coisa de, digamos assim, uma palavra bem grotesca, o sanguessuga. Vai ficar Uhum. uma coisa muito ruim, não vai ficar uma coisa boa, uma negociação boa, algo que te dá prazer, traz a felicidade de você estar olhando aquele cliente e falando, gente, olha o que eu realizei, olha que coisa bacana. E é muito gratificante você, no final de uma negociação, você vê a gratidão no olhar do cliente. Às Isso. vezes ele não tem palavras para descrever. Às vezes ele só te dá um abraço. Às vezes você vê ele ali tá emocionado, né? Mas é muito gratificante ver aquilo. É verdade, E o dinheiro é a consequência. E realmente, se justamente. você fizer o seu melhor, não tem como dar errado. Pegando já esse gancho, você se recorda de alguma transação que foi muito marcante para você? Muitas transações foram marcantes na minha vida. A primeira, né, tanto que até o ano retrasado eu tive contato de novo com essa cliente da primeira venda, ela retornou e mas assim, teve uma que foi muito marcante no sentido da força de vontade, da determinação de 2 irmãs. Elas queriam comprar um apartamento de diferentes, tipo uma de 3 dormitórios e a outra de 2 dormitórios, no mesmo prédio, para morarem juntas no mesmo prédio, porque as duas estavam sozinhas, estavam separadas, não tinham ninguém e queriam morar no mesmo prédio. E aí, o primeiro apartamento de 3 dormitórios, eu consegui em um prédio, porque a irmã gostou e uma das irmãs gostou, comprou esse imóvel. E a segunda irmã falava assim para mim: "Você vai conseguir. Eu tenho certeza que vai ter uma pessoa lá, eu tô vendo que essa pessoa vai sair, ela vai querer vender o apartamento de 2 dormitórios e é do jeito que eu quero esse apartamento". Nossa. A determinação, o foco, a energia, o pensamento e a fé desta pessoa, pois apareceu esse apartamento de 2 dormitórios no mesmo prédio. E que é aquele que ela entrou e falou: bom, era esse que eu estava te falando. Sim, sim. E compraram, as 2 compraram no mesmo prédio. Tanto que essa irmã, a última, depois eu tive contato muito tempo com elas, a última, ela teve um quadro inclusive de Alzheimer, na velhice. Olha só, é Porque ela já era uma cada idade história avançada. que a gente pega, né? É. Você se recorda de qual foi o momento mais feliz da sua carreira? Momento mais feliz da minha carreira? São tantos momentos felizes, né, não tenho, assim, nenhum específico, assim, de falar assim: "Ah, esse foi o momento mais feliz da minha vida", assim, porque eu tenho o que mais me deixa feliz na minha carreira é quando eu já fiz uma negociação com algum cliente, esse cliente me indica ou ele volta uma, 2 vezes. Eu acho que isso é uma realização boa profissional da pessoa falar assim: "Não, é com você que eu quero comprar, porque foi você que me ajudou naquele momento, e eu sei que você vai conseguir de novo", então acho que isso é o que mais me deixa feliz, mas não tem, assim, um momento mais específico, porque todos os momentos bem realizados foram ótimos. E O aquele a que. minha ser coautora desse livro também foi um dos momentos felizes para mim, porque aqui eu consegui, contar um pouco da minha história, de como foi o mercado imobiliário, né, no período para mim, e o que eu posso ajudar outras mulheres nesse contexto. O que outras mulheres podem, eh, receber como orientação daquilo que eu já presenciei, já vivi, já passei. Bom, eu ia te perguntar do livro, já para a gente, já na reta final aqui, já estamos já com quase uma hora já. Nossa, Passou rapidinho, passou né? rápido, passou rápido. Fala então um pouquinho do livro. O livro é Mulher Escritora e Empreendedora do Mercado Imobiliário. Não sei se dá para pegar a capa aí, Will. Dá?
Então, aqui são várias mulheres, cada uma contando uma etapa da sua vida, orientando dentro do mercado imobiliário, sobre financiamento imobiliário, sobre a forma de captação. Então, tem várias dicas, várias orientações. E a minha parte que eu escrevi foi justamente sobre o lado. Ai, desculpa. Imagina. Foi sobre o lado emocional do mercado imobiliário. Nós passamos muito esse lado emocional, nós corretores de imóveis e os nossos clientes, porque a gente não passa só assim em relação ao que eu estou sentindo, mas sim o que o cliente está sentindo, como é a forma que o cliente está vindo a mim. O cliente pode estar com um problema eh, de um imóvel que está sendo vendido porque a família faleceu o pai ou a mãe, eles estão com um problema financeiro. Então, todo o envolvimento no mercado imobiliário é emocional. E aí é isso que eu falo, na hora da conexão, de você sentir essa forma desse cliente. Por isso que é importante você saber o que esse cliente precisa. O que está acontecendo na vida pessoal dessa pessoa? Por que ele está comprando? Por que ele está vendendo? É importante a gente ter esse contato e esse lado emocional nosso, mulher, também, porque a gente tem esse pico de hoje eu estou vendendo, pode ser que mês que vem eu não venda. E muitas mulheres são o, o caminho, né, da família. Às vezes não é nem o marido que Sim. tá, ela é que é o suporte da família. E tem toda uma pressão, às vezes, de família, de filhos. Então, esse lado emocional, esse envolvimento todo dentro do mercado imobiliário. Então, eu falo muito sobre isso, o como lidar, o que você precisa fazer para você ter uma constância dentro do mercado imobiliário e lidar com o seu lado emocional. Além da mulher corretora de imóveis, também o cliente, que você tem que olhar esse lado do cliente. E hoje em dia está muito mais comum do que se imagina e muito mais quantitativo do que anos atrás da mulher ser ali o chefe de família, a chefe de família, Muito, cuidando, gerando renda e trazendo sustento para dentro de casa. sim, Quando não uma mãe solo ou quando não ela mesma é a chefe da família. sim, Isso está muito comum hoje em dia. sim, sim. E aí, a gente sabe a pressão, né, de uma mulher e quando eu comecei em 2009, nós não tínhamos uma quantidade de mulheres dentro do mercado imobiliário como hoje. Hoje a gente tem um grau aí, uma quantidade grande de mulheres, graças a Deus, dentro do mercado imobiliário. Mas existia muito preconceito com a mulher corretora de imóveis. Era um mercado bem mais masculino do que feminino. Então nós tivemos que ir alavancando aí, passando por várias situações. E dentro do capítulo aí também eu falo sobre isso, né? Desse lado que a mulher tem os filhos, tem a situação que às vezes é uma separação, que ela entrou no mercado imobiliário por causa de uma separação, ou uma situação que ela passou por uma violência física, uma violência psicológica dentro do mercado imobiliário, que a gente também sabe que acontece, infelizmente, com a mulher no mercado imobiliário. Então, tudo isso mexe com o lado emocional. E o que é que você precisa fazer para você ir melhorando e ajudando a se fortalecer dentro do mercado? Então, tem algumas dicas aí também. Ô, Sandra, quem quiser adquirir o livro, Pode entrar em contato comigo no direct, porque aqui tem várias mulheres coautoras também, é muito bom esse livro. E entre em contato comigo no direct dentro do meu Instagram ou pelo telefone, posso passar? pode. 13 996 37 0168. Aí me chama no WhatsApp que aí a gente combina para eu entregar o livro. Pô, legal. Sandra, muito obrigado. Foi muito rica essa tarde nossa aqui. Foi uma hora que passou voando. Realmente. Gostei muito de você aqui. É, Obrigada, Eu, Márcio. Eu que eu, te agradeço a oportunidade e você estar fazendo isso pelo nosso mercado imobiliário, que é muito importante para todos nós parceiros. Muito obrigada. obrigado. Vamos lá, E para parceiro. vocês que queiram vir, mais uma vez o convite está colocado, está posto. Vem contar sua história, vem participar aqui. É uma hora que passa voando, rapidinho, e sempre será muito bem-vindo a presença aí do colega corretor ou da colega corretora. Bem, Márcio, foi muito rica essa nossa troca. Muito obrigada. obrigado mesmo. Obrigada.